Nesta videoaula nós vamos falar de termogênicos, só para deixar bem claro que para a gente poder chegar ao processo de consumir a gordura como fonte de energia, nós precisamos passar por várias etapas. E prestando atenção bem detalhada nesse processo, aí que nós vamos começar a entender que termogênicos não são só aceleradores do metabolismo. Para mim poder fazer um processo de consumo de gordura, eu preciso primeiramente preparar o meu corpo para isso. Então uma dose diária de vitaminas e minerais, onde que eu vou manter meu metabolismo, a eficiência do meu corpo é muito importante. Entre esses minerais é importante ter o cromo. O cromo é responsável pela absorção de insulina pela unidade de glicose. Por quê? Eu preciso consumir mais glicose, empobrecer meu sangue de carboidratos para que ele tenha necessidade de usar a gordura localizada. Logo em seguida, eu posso pontuar as fibras. As fibras pode ser, gosto muito da quitosana, que pode pegar a gordura da alimentação e jogar fora. Isso daí vai fazer com que o meu organismo não tenha uma fonte de gordura. Aí entram os MCTs, que pode ser o óleo de coco, abacate, chia e o ômega 3, que é o mais importante ou mais popular de todos eles. Esses óleos são incompletos. Para ele transformar-se em glicose, ele precisa de colesterol. Esse colesterol ruim que a gente tanto briga. Então ele vai começar a subtrair da nossa corrente sanguínea esse colesterol e transformar em glicose. Quando a gente começa a entrar no estado chamado de cetogênico, a gente começa a ter necessidade do ômega 6 e do ômega 9, que aciona o glucagon, que é um hormônio responsável por transformar a gordura em glicose. E aí, aliado à cafeína, o gengibre, a taurina ou qualquer outro acelerador do metabolismo, nós vamos consumir mais glicose e, consecutivamente, baixar os níveis de gordura localizada. Para falar melhor disso, nós vamos chamar o nosso especialista em suplementação. Termogênicos são compostos utilizados para acelerar ou aumentar o metabolismo. Normalmente são compostos por cafeína e outros cofatores metabólicos. Na sua maioria, a finalidade é aumentar a produção de adrenalina via sistema nervoso central. Este aumento na produção de adrenalina vai fazer com que os batimentos cardíacos venham a se acelerar. Esse processo que acelera os batimentos cardíacos aumenta a temperatura corporal, justificando assim o nome, termocalor. Gênese, aumento da temperatura das células. E esse mecanismo, ele visa a fazer com que o metabolismo das gorduras seja aumentado. Como isso ocorre? Uma vez que todo esse processo é iniciado e a temperatura interna aumenta, o corpo tem que diminuir essa temperatura. E o mecanismo utilizado é jogar água para fora do organismo, para termorregular. É aí que entra a estratégia da utilização termogênica para a queima de gordura. Pensamos, uma vez que a gordura na nossa pele impede que nós sentimos frio demasiadamente, nós podemos definir que as gorduras atuam como um isolante térmico na nossa camada da pele. Se é um isolante térmico, ela não deixa o calor de dentro sair. E é exatamente isso que o organismo tem que contrapor, porque uma vez que a temperatura interna aumenta, nós temos que jogar o calor para fora pelo mecanismo da água. E aí então nós temos que aumentar o metabolismo das gorduras para que essas possam então deixar que a água saia e diminua a temperatura interna. A contrapartida disso é que para todo esse processo ocorrer e o coração trabalhar acelerado, algumas mudanças ocorrem. E aí nós entramos em alguns grupos de risco. E aí nós chegamos nos cardiopatas, nos hipertensos principalmente, porque uma vez que a pressão arterial vem a aumentar em função do batimento cardíaco acelerado e do aumento da resistência vascular periférica, nós vamos ter
que combater esse processo. Então, cardíacos e hipertensos devem consultar um profissional antes de fazer o uso dos termogênicos. Também há um outro grupo de pessoas que, por exemplo, praticam atividade física no final do período do seu dia, ou seja, no período noturno. E nós sabemos que a cafeína ativando o sistema nervoso central, ela vai deixar você mais acelerado e você pode ter problema com insônia, você pode ter dificuldade de dormir. Então, antes de consultar, antes de utilizar um termogênico, procure consultar um especialista. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula sobre termogênicos e até a próxima!